Muito boa noite a todos, bem-vindos ao Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Hoje, dia 25 de outubro, quinta-feira. Quinta-feira, gente, quinta-feira, estamos quase lá. Contagem regressiva aí para o domingo, né? Antes de entrar na pauta que eu gostaria de tratar com vocês, vou falar de Datafolha, dar uma pincelada aqui naquilo que eu acho do Datafolha que saiu agora, né? E 56% dos votos válidos, das intenções de voto para o Bolsonaro e 44% do Haddad, reduzindo então para 12 pontos percentuais essa diferença, que seria em torno de 13 milhões de votos. É coisa pra cacete 13 milhões de votos, né? Não há motivo pro Haddad comemorar nada disso. Mas eu não acredito, tá? Você acredita no Datafolha? Eu não acredito. É a opinião minha, particular, do Cláudio Dantas. Não acredito porque tudo que vem demonstrando aí nas outras pesquisas que saíram é, corroboram essa minha conclusão, esse meu pensamento, esse meu entendimento sobre o que o Datafolha publica. Amanhã a gente vai ter a prova, o tiratema disso aí, a prova disso aí, lá na divulgação, 9 horas da manhã, divulgação do Instituto Paraná, da revista Cruzoé, pesquisa encomendada pela revista Cruzoé. Fiquem ligados, eu acho que vai surpreender, até porque, olha, até o presidente do Ibope hoje, mais cedo, falou que tá ganha a eleição para o Bolsonaro. Então, está aqui, a minha leitura é o seguinte: estão forçando um pouco a mão, né? Ali dentro da margem de erro, força um pouquinho, joga mais um pouquinho, né? Depois vai divulgar uma outra pesquisa na sexta-feira, né? Uma outra no sábado, na véspera. Aliás, as pesquisas da véspera da eleição desses institutos, nenhuma acertou, né? Datafolha, por exemplo, também errou. Então a gente o Instituto Paraná não, o Instituto Paraná acertou. E a gente pode esperar isso, quer dizer, o uso disso talvez para influenciar, para criar uma pressão de que há algum tipo de virada em curso. Então, isso pode interferir no voto, pode convencer o eleitor do Ciro Gomes, do Amoedo, né, do Alckmin, da Marina, a votar no Haddad? Não sei, né? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, o cenário não vai mudar não. Eu acho que vai se manter esse cenário aí 60-40. É o que eu acho. Isso aqui vai forçando para quê? Para chegar aí, divulga no sábado 10 pontos de diferença para chegar no dia da eleição conseguir reduzir isso para 8, 9, 7, 8, 9 pontos de diferença, né? 7, 8 pontos de diferença, que é uma coisa que o PT pode depois dizer assim, foi uma vitória, não foi uma vitória tão flagrante assim, né? A oposição está aqui, etc e tal. Então eles saírem de alguma forma menos derrotados, né, dessa eleição. Isso é narrativa política. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ser uma flagrosa derrota do PT. Eu acho que essa distância será mantida. Mas eu acho natural também a reação da equipe do Bolsonaro e da campanha, inclusive do próprio Bolsonaro, foi às redes mais cedo reclamar que os deputados eleitos, os parlamentares, deputados e senadores eleitos não estão se mexendo, não deixaram de fazer campanha para ele, passaram a entrar nas disputas estaduais, né? Inclusive São Paulo é um grande exemplo disso, ele deu esse exemplo de São Paulo, a briga ali entre quem vai ficar com Márcio França, quem vai ficar com Dória, e ele está certo. Essa gente que foi eleita, a maioria foi eleita por causa do Jair Bolsonaro. São pessoas que precisaram do Jair Bolsonaro para serem eleitas, e ele diz isso, né? E isso está certo, né? Isso está certo. E o mínimo que essas pessoas precisam fazer é apoiar o candidato, não pode largar a mão agora, nessa reta final. O candidato está ainda em possibilidade de sair de casa praticamente, né? Não pode participar de debate, não pode fazer comício, não pode entrar no meio da multidão, como fazia, né? Não pode pegar um avião. Então a situação, tudo em função do atentado, então é muito difícil fazer campanha de dentro de casa pela internet, é muito difícil, especialmente nessa situação, né, de polarização, nessa situação aí de desgaste, de fake news, a torta e a direito, enfim. Olha, é importante que se diga o seguinte: a gente está vivendo uma eleição absolutamente distinta de qualquer outra, né? Ninguém poderia esperar que um candidato sem estrutura, sem tempo de TV, sem dinheiro, pudesse chegar
com essa vantagem. Então, o que está levando o candidato a chegar com essa vantagem nesse segundo turno, nessa reta final, é o desejo de mudança encarnado no candidato Jair Bolsonaro, que consegue aí catalisar diversos sentimentos, o sentimento antipetista, né? O sentimento da sociedade mais conservadora, também o sentimento dos liberais, do pessoal mais à direita, que defende uma economia mais liberal, né? Conservadores no costume, mais liberais na economia, ele catalisa o sentimento também do senso comum, né? Do bom senso. As pessoas sentem falta de políticos que tenham bom senso. Eu acho que talvez isso seja uma grande bandeira para se ter, né? Para conduzir um governo. Você ter bom senso. O bom senso faz com que a gente tenha consciência de que não dá para ter essa carga tributária, né? Não dá para ter uma economia fechada, não dá para ter uma máquina pública pesada, que a gente pague os nossos impostos para sustentar essa máquina, sustentar essa gente, sabe? É o sentimento de gente que quer ver as escolas funcionando, né? Quer ver a saúde funcionando, os serviços básicos funcionando, quer ver o transporte funcionando, coletivo, quer ver estradas boas, menos acidentes de trânsito. O pessoal fala muito de segurança pública e a segunda maior causa de morte no país é trânsito. É preciso ter uma visão abrangente, mas e acima de tudo ter bom senso nisso, né? Na escolha das políticas, das pessoas que vão participar desse governo. Tem muita gente já se colocando aí, pura furada, tem 3, 4 ministros escolhidos, o resto é furada, gente. Os nomes vão passar a ser escolhidos na semana que vem, terça-feira, eles vêm para cá, aí vai, tem toda aquela coisa da transição, começa a sentar com a equipe do Temer e tal, e tal, e tal, aí tem as reuniões, escolhem os nomes, né, conversa. Então, não dá para antecipar isso. Isso aí é tentativa também de criar algum tipo de desgaste. Estou vendo aí gente até do governo de agora aí querendo se posicionar no próximo. Isso é uma besteira, né? Então, voltando para a nossa pauta, a gente tem aí uma situação realmente diferente. Não é fácil fazer esse tipo de campanha sem dinheiro, dentro de casa. As pessoas gostam do candidato na rua, né? Nem todo mundo tem acesso à internet. Então, é natural até que acontecesse isso, uma redução desse eleitorado, uma redução dessa distância, mas continua sendo uma distância enorme, enorme. Um mundo, uma nação de votos que o Haddad não conseguirá conquistar. Não fiquem preocupados com a mudança da empresa lá do TSE. A empresa não tem acesso a voto, não tem acesso à apuração, não tem acesso à totalização. A única coisa que a empresa faz é disponibilizar uma estrutura de servidores que permita que milhares, milhões, centenas de milhões de pessoas no Brasil e no exterior possam acessar os dados do TSE. É isso, é só isso, tá? Ontem eu comentei aqui, hoje apurei, falei até com o pessoal do TSE, falei com o pessoal da empresa, uma empresa com mais de 40 anos de Brasília, é uma empresa que você vai ali no TCU, não encontra nada que desabone, circulou fake news envolvendo as pessoas como se, né, tem uma mulher aqui de petista de Minas que é sócia da empresa. Não é fake, não é. É outra pessoa, gente. É uma homônima. É outra pessoa. O próprio dono da empresa, o sócio da empresa, o diretor comercial, falei com ele, o Christian, também disseram que era um outro Christian. E aí, porra, atacaram o cara. Não é. Vamos ter cuidado, vamos ter critério, vamos botar um pouquinho de pé no chão e ter um pouco de razão. É muito simples. A gente, diante de uma situação como essa, eu já falei aqui antes, de uma situação em que você tem uma nação de votos entre um candidato e outro, aí sim, se o resultado for diferente, aí que venham os questionamentos, né? Mas não há razão para desespero nesse momento. Continuem aí mobilizados, procurando fazer o seu exercício de cidadania, né? Sem desespero, sem fake news. Estou vendo muita gente aí nas redes sociais, no YouTube, criando polêmicas vazias, denúncias sem nada, sem prova, sem documento.
pura espuma, pura espuma. Tem que ter responsabilidade, tá? Vamos falar aqui, e mais uma vez, falando de responsabilidade, vamos falar aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora, a gente virou aí o centro dessas nossas angústias, né? Eu sei que é difícil não ser um teórico da conspiração no Brasil quando tantas coincidências envolvendo episódios dramáticos, né, como o próprio atentado do Adélio, tantas coincidências surgem. Às vezes a gente desconfia, né, isso aqui não é coincidência, né? Muita coisa acontecendo. Hoje, por exemplo, noticiei mais cedo que o financiador oculto dos advogados do Adélio simplesmente desapareceu. Então não tem mais dinheiro para a defesa, os advogados devem deixar a defesa do Adélio. Aí você pensa assim, puta que pariu, isso acontece depois desse tiroteio, né? O tiroteio lá que tinha aquela troca de dólares, milhões de dólares por reais, 14 milhões de reais em notas falsas. Que dinheiro é esse? Para onde ia? Quem são os empresários envolvidos? Muitas dúvidas. Será que porque não aconteceu a operação, então acabou o dinheiro? A gente pode tirar uma série de conclusões daí. A gente pode suspeitar de tudo, né? E de todos. Mas a gente tem que ter elementos de prova, né? Elementos de prova. Por enquanto o que a gente tem é isso, a informação de que ele realmente sumiu. Eu falei até com o Zanoni lá, o advogado. Ele sumiu. Disse o Zanoni que ele já sumiu tem tempo. Ficou aí assustado com as ameaças que surgiram contra os próprios advogados. É claro que deve ter se assustado também com a investigação da Polícia Federal em relação a esses advogados, em relação ao financiador disso, a como se dá esse financiamento. E é claro, onde você não tem luz, você tem o quê? Escuridão. Você tem, em vez de você ter transparência, você tem opacidade. Em vez de você ter informação, você tem suspeita. Então geram as especulações. Desde o início, a gente sabe. Por que manter em segredo, em sigilo, o nome do financiador dessa defesa? É uma defesa cara. Tudo isso gera especulação. Se o cara surgisse e falasse, não, tá aqui, eu doei por causa disso, 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 estou bancando por causa disso, 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 beleza, acabou, né? Acabou. Cada um tem direito de fazer o que quer com o seu dinheiro, né? Quando a pessoa se esconde é porque tem alguma coisa estranha. É natural que a gente desconfie disso, né? Quando acontece uma situação como essa aí, do tiroteio, você tem dinheiro, né? Dinheiro falso, aí você tem versões contraditórias. Um empresário disse que não tinha dinheiro, o outro disse que tinha, o outro que foi preso estelionato disse que tinha, né? Você tem que ir para o quê? Para os fatos. Pega a imagem da câmera, pega documento, quebra sigilo bancário, fiscal, telefone. É isso que tem que ser feito, né? É isso que tem que ser feito. É isso que está sendo feito. Inclusive, dei em primeira mão mais cedo, a Polícia Federal entrou nesta investigação. É uma investigação que estava sendo tocada pela Polícia Civil. A Corregedoria assumiu a investigação, obviamente, porque você teve um confronto de policiais que estavam aí, né, no seu horário de folga fazendo segurança privada, e a Corregedoria agora assumiu, a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, mas a Polícia Federal também entrou nisso por causa do dinheiro falso, é crime federal, quer saber a origem desse dinheiro, quem forneceu, para, obviamente, impedir que isso aconteça. Eu tenho informações de que esse estelionatário que estava com esse dinheiro falso, né, esses reais falsos, ele já estava lá fazendo esse tipo de operação, não é a primeira vez, mas já estava operando ali pelo menos há 1 ano e meio. São informações que eu obtive com as minhas fontes da investigação. Então, pode ser um golpe simples, né? Ou pode ter uma conexão política. Sim, pode ter. Ontem eu noticiei o negócio do voo da empresa lá, que serviu o Zé Disseu e tal. Hoje a empresa se defendeu, natural, óbvio, ótimo. O empresário também, que eu disse que entrou em contradição, hoje deu uma explicação, publiquei, tá certo, vamos em frente, né? Vamos em frente. Os advogados, o sujeito que morreu hoje, que eu noticiei também em primeira mão aqui no antagonista, é justamente o dono da empresa da escolta, que fazia escolta, a empresa de segurança, o Jerônimo. E o Jerônimo tinha como advogado o Pedro Poça, que é o
advogado do Zanoni, da turma do Zanoni, da banca do Zanoni, que foi justamente o Pedro que chegou primeiro lá no caso do Adélio para atender o Adélio. Então eu falei com o Zanoni, não tem nada uma coisa a ver com a outra, a gente é chamado, porque como tem tribunal do júri, nós somos referência aqui, ok, tá certo. Então ele realmente é referência lá em Minas e é natural que também seja chamado por uma situação dessa, seja contratado por uma situação dessa. De qualquer forma, fica essa situação e cada vez que acontece uma coisa assim, agora morreu, o sujeito tomou um tiro na barriga, esse empresário que tinha essa empresa de vigilância, de segurança, ele morreu e a gente perde uma testemunha, né? Uma pessoa envolvida, uma pessoa que tem aí teria a sua versão para dar. Infelizmente a gente perde isso com a morte dele. Morte é uma coisa que tem acontecido. Mais uma vez, morreu lá, eu noticiei na semana passada em primeira mão também, morreu um sujeito lá na pensão que o Adélio se hospedava. Né? Também, investigação chegou a lugar nenhum, falou assim, é coisa de drogas, etc e tal. Na mesma pensão tinha morrido a dona da pensão dias depois lá da tentativa de assassinato do Bolsonaro. Então, eu estou rindo aqui porque é o seguinte, tudo resolveu acontecer nessa campanha, né, essas coisas dramáticas, trágicas e esses mistérios todos, justamente lá em Juiz de Fora. Né? O Juiz de Fora está precisando de um juiz de dentro, um Sérgio Moro da vida, para tentar dar uma limpada ali, fazer uma limpeza geral, porque realmente é muito estranho, é tudo muito estranho, tudo muito sinistro. Então, assim, eu entendo porque as pessoas traçam as suas teorias conspiratórias. Eu trabalho com dúvidas objetivas e com dados objetivos de apuração. E aí a gente vai construindo aqui a nossa própria versão, a nossa teoria, que às vezes pode bater, pode se encaixar com a versão oficial ou não. Né? Eu ainda aguardo o segundo inquérito da Polícia Federal, que eu espero que eles tenham, agora tem tempo, né? Eu espero que eles se dediquem a apurar aqueles dados que eu trouxe aqui também em primeira mão, como aquela questão do acesso lá na Câmara, né? Do acesso do registro do Adélio lá na Câmara. Eles deram a versão deles e ficou essa pendência. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece. De qualquer forma, gente, a gente tem que confiar e ter esperança de que não teremos mais nenhum sinistro, né? Nenhuma ocorrência misteriosa até domingo e nem depois de domingo, nem no domingo, na apuração, que tudo possa se resolver de uma forma tranquila, democrática, republicana, porque tudo tem a ver com as nossas instituições também, o quão confiáveis elas são, o quanto sólidas elas são, né? E isso aí sim, a gente está diante de um desafio e as evidências, né, e os acontecimentos vão nos ajudar aí a clarear esse horizonte. Um abraço a todos, volto amanhã e mais um Antagonista nas Eleições, está acabando. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. A gente está arrebentando aí nas redes sociais, no YouTube. Me acompanhe, né? Não deixam de assinar o canal, de deixar o seu joinha aí, curtir as nossas informações, as nossas notícias nas redes sociais do Antagonista e também nas minhas redes aí, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Tchau.